denúncia por crime de responsabilidade política como alternativa a presidente Dilma Rousseff. construir uma política para o futuro. Um grande acordo nacional constituído. É muito bom a gente estar aqui, mas é muito ruim a gente falar das coisas que nós vamos falar hoje, né? Eu vou tentar dar uma abordagem abrangente, tá, do golpe. Eu vi a programação, né, do curso, eu acho que tem um espectro muito amplo de coisas cobertas, né, e elas estão tratadas em detalhe, em profundidade, numa série de aspectos. Eu acho que é importante a gente ter uma visão do processo. Tá? Então é por isso que eu dei esse título, né, Antecedentes e Consequências Sociais e Políticas do Golpe de Abril. Os golpes em abril, né, parece que tem uma predileção por abril aqui no Brasil, né? Os suicídios em agosto e os de políticos, né, e os golpes em abril. Suicídios ou renúncias, né, que é uma forma de suicídio. Né? Bom, eu vou fazer uma panorâmica, mas eu vou me centrar, tá, em algumas coisas. Quer dizer, vou tentar dar uma contextualizada, né, no cenário internacional. Tá? Vou falar um pouco do quadro político, econômico, né, e social que antecede o golpe, mas vou me centrar naquilo que eu vou chamar, talvez, das falhas, né, das dificuldades dos governos petistas nesse momento, tá? que dão, né, a possibilidade que o golpe aconteça. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Tem uma coisa no Brasil que é recorrente, né? Tá? Que é essa disputa aqui entre duas concepções de Estado e de sociedade. Tá? Se a gente vamos pensar só no período republicano brasileiro, né? A gente tem um governo, uma série de governos, né, na República Velha, que são governos oligárquicos, é isso, de manutenção do status quo. A gente tem uma república que é fruto de um golpe de Estado e não de participação popular, e que é dado por um segmento que é um segmento moderno, né, na sociedade brasileira, que é os militares, não é isso? Mas que dão esse golpe, que mudam, né, o regime político, a forma de Estado, né, e de governo, a serviço, né, das antigas oligarquias. Tá? E que perpetuam e que mantêm, né, uma dinâmica que eu vou chamar aqui de uma dinâmica histórica, né, ou de uma constante histórica de exclusão social, de dominação, de autoritarismo, né, e de golpes. Né, e de dependência internacional. Né? Quer dizer, nós não constituímos ao longo, pelo menos do período republicano, excetuando o período Vargas e esse período Lula e Dilma, né, nós não constituímos um projeto nacional de desenvolvimento. Eu entendo que essa é a grande questão que perpassa a história política brasileira. Né? Diferente de outras nações no mundo, né, vamos pegar os Estados Unidos, que é sempre emblemático. Se vocês lerem os federalistas, né, eu gosto sempre de reler os federalistas, né, é muito empolgante até, né, como é que os chamados pais da pátria nos Estados Unidos tinham a concepção de que eles estavam construindo um país
né, e que aquele país tinha que ser o maior do mundo. Não precisa ser o maior do mundo, né, para ser um bom país, para ser um grande país, mas precisa que se incorpore, né, a convicção de que ele precisa ser um país e que ele precisa ser mais do que um país, uma nação, né, voltada para o conjunto dos seus cidadãos. Né? Não que os Estados Unidos seja, né, uma democracia maravilhosa, e tenha sido ao longo da sua história. Também é uma história de violência, de opressão, tanto interna quanto externa, né, e principalmente externa. Mas eles fizeram isso, né, quer dizer, na concepção de que eles tinham matérias-primas, eles tinham conhecimento e eles tinham possibilidade de se tornar, né, uma nação que fazia sentido no mundo, né, que ocupar um espaço no mundo. A história brasileira é uma história de uma elite que se constitui sempre subserviente, né, às grandes nações internacionais. Em raros momentos ela tem tentativas de superação disso, né? Mas esses momentos e os protagonistas dessas tentativas são quase sempre defenestrados, né? Se a gente pensar, né, eu não sou historiador, Cláudia está aqui, né, mas é muito bom a gente ler um pouquinho sobre a independência, sobre a história do primeiro império, né? Quer dizer, como e a gente aprende desde o primário, né? Agora não chama mais primário, né? Do ensino básico, né? Fundamental, tal, né? Mas a gente aprende desde os primeiros anos aquela história do patriarca da independência e tal, né? Bom, José Bonifácio foi exilado, né? Porque o José Bonifácio tinha um projeto nacional, né? E veja que coisa, José Bonifácio foi exilado e depois, quando Pedro I abdicou, né, ele nomeou José Bonifácio como tutor do seu filho, porque ele sabia que José Bonifácio tinha um projeto para o país, né, e era importante, né, para o futuro imperador, né, que fosse formado por alguém que tivesse uma concepção de país. Se a gente pensar, eu vou passar por isso muito rapidamente, mas se a gente pensar, né, na nossa história e nos ciclos econômicos, né, essa ideia de ciclo econômico é uma ideia ultrapassada, mas é bom para a gente fixar os momentos. O Brasil sempre foi o produtor das principais commodities internacionais, desde que ele existe, né? O pau-brasil, que, aliás, dá o nome para o país, né? Só fazer um parênteses rapidinho aqui. Eu vi muita manifestação no período do golpe dizendo: não vão tornar o Brasil um país vermelho. Isso é uma ignorância profunda, né? Que Brasil vem de brasa, né? Vem do vermelho, né? A palavra, o vermelho vem de brasa, né? E é por isso que o Brasil chama Brasil, né? Por ser vermelho, né? Mas o pau-brasil foi a principal commodity daquele momento. O açúcar foi a principal commodity, as riquezas minerais, né? O café, né? Hoje a soja e petróleo, né? E isso não foi suficiente para fazer o Brasil. O Brasil sempre foi uma das maiores economias do mundo, né? Mas isso não foi suficiente para que a gente construísse uma nação no sentido de não só de uma identidade territorial e linguística, né, mas que onde também os concidadãos se reconhecessem enquanto tais, né, e tivessem um padrão mínimo, né, de sobrevivência
não só de convivência democrática, mas também de sobrevivência material. Nós somos, ao longo dos séculos, e somos hoje ainda um dos países mais desiguais do mundo. Os dados do Piketty mostram isso. Nós somos mais desiguais, nós somos uma sociedade mais desigual do que as sociedades, do que os países árabes, por exemplo, onde você tem sheiks que são donos de postos de petróleo. Então, nunca houve, efetivamente, uma decisão nacional por construir essa... Por quê? Porque as nossas elites nunca tiveram essa preocupação. Pelo contrário, elas sempre se esforçaram por impedir qualquer tentativa nacional de construir um projeto de desenvolvimento nacional integrado. O momento que a gente vive é um momento de confronto entre essas concepções. Isso ocorreu ao longo da nossa história. Eu acho que o grande momento disso que fica, os dois grandes momentos que isso fica evidente, ou talvez três grandes momentos, a gente tem uma ruptura desse padrão a partir de 1930 com a ascensão do Getúlio Vargas e a instalação, vamos dizer assim, do Estado Nacional moderno, no Estado moderno e nacional, na verdade, a concepção de um Estado Nacional e de um projeto de desenvolvimento econômico e social, um projeto que não foi que foi colocado em xeque em 54, que acaba culminando com o suicídio do Getúlio, mas que não é derrotado naquele momento. Quer dizer, Getúlio se suicida, deixa uma carta-testamento, deixa um legado, elege o seu sucessor, elege o Dutra, e elege... Hoje o Lula está preso, talvez repita algo semelhante que ocorreu naquelas eleições. O Dutra Getúlio se exila aqui em São Borja, na fazenda Itu, e de lá elege o seu sucessor. Ele sai para uns 2 comícios. E elege contra quem? Contra o brigadeiro Eduardo Gomes, que era também um integrante das Forças Armadas, assim como o Dutra, só que a divisão política e ideológica estava instalada também das Forças Armadas naquele momento. Então, o brigadeiro Eduardo Gomes era um representante do que a gente poderia chamar dos liberais daquele momento. Liberais entendido como não na concepção clássica do liberalismo, mas como nesses que têm como principal missão tentativa da inserção global, o integral do Brasil no contexto econômico internacional, sem preservar as suas próprias potencialidades. Esses segmentos nunca tiveram, se vocês pegarem toda a história republicana brasileira, esses que defendem essa ideologia político-econômica que hoje a gente pode rotular de neoliberal, nunca ganharam nenhuma eleição no Brasil. Se vocês... o Dutra adotou, tentou fazer um desmonte do Estado varguista, mas Dutra se elegeu não prometendo fazer isso, pelo contrário, ele se elegeu
o Dutra, né, abriu os portos novamente, tá? Retirou barreiras alfandegárias, retirou, né, proteções à indústria nacional, que era muito emergente naquele momento. Mas se elegeu com o apoio do Getúlio, não porque ele estivesse prometendo fazer coisas desse tipo, né? O Jânio Quadros, né, que se elege depois do Juscelino, né, que retoma, né, em outros termos, em outros moldes, a política desenvolvimentista do Vargas, o Jânio ganha a eleição com a bandeira da corrupção. Né? O símbolo da sua campanha era uma vassoura. E o jingle era varre, vassourinha, e ia em frente. Né? O Jânio ficou 7 meses no governo, não se sabe, na verdade, o que ele faria. Né? Ele fez uma política externa independente, né, que surpreendeu a todos e rapidamente foi também defenestrado do governo, né, renunciou, uma situação, uma história até hoje nunca suficientemente esclarecida, né, mas não sem antes ter se contraposto, né, à UDN, que era o grande partido que não foi pelo qual ele se elegeu, mas era o grande partido anti-varguista, né, anti-políticas nacional-desenvolvimentistas, e que seria o grande respaldo, né, da gestão Jânio Quadros. Né? Ele briga, né, ele rompe com o partido e rompe com a maioria do Congresso, fica em minoria e renuncia. Né? O que ele chamava das forças ocultas. Tá? Assume o Jango, não é isso? É derrubado, o Jango retoma, né, as políticas varguistas, tá? E é derrubado. Nós temos aí 21 anos de ditadura, né? Mas durante esses 21 anos de ditadura, esse embate que eu estou chamando aqui entre o Estado no mínimo, né, e o Estado indutor, a concepção liberal e a concepção social, né, o desenvolvimentismo ou a integração nos mercados internacionais, integração plena, né, e total nos mercados internacionais, se mantém. Né? Essa dinâmica se repete. Né? Eu dizia, o Jango é destituído, não é isso? Assim, você tem 21 anos de ditadura militar, mas nesses 21 anos o Estado varguista, né, o nacional-desenvolvimentismo não é desmontado, pelo contrário. Né? Muitas das políticas desenvolvidas durante o período militar, né, foram políticas de reforço da economia nacional, foram muito concentradoras de renda, essa é uma outra questão, não é isso? Mas havia um projeto de desenvolvimento nacional. Né? E havia a concepção, inclusive, do Brasil potência. Né? O objetivo declarado, né, durante boa parte do regime militar era de transformação do Brasil numa grande potência internacional. Né? Não é por acaso que você tem, né, um período que é chamado milagre econômico brasileiro, né, no qual as taxas de crescimento do país eram superiores às taxas do Japão, né, que tinha sido o país com maior crescimento econômico até então, ao longo do século XX. O Brasil foi o país que mais cresceu, que mais teve um crescimento do PIB ao longo de todo o século XX, mesmo com a estagnação dos anos 80 e 90. Para vocês terem uma ideia, o salto, né, industrial e tecnológico que ocorreu no Brasil, né, a partir de 1930, né, com políticas, né, de indução do desenvolvimento. Tá?
Depois, né, do Getúlio e do... Desculpe, depois da ditadura, né, isso nós temos o Sarney, né, como presidente da República. Não vou entrar em detalhes do Sarney, o grande problema, né, a grande luta do governo Sarney naquele momento foi o controle da inflação, né, que disparava. Depois nós temos a eleição do Collor, né, e que, veja, começa efetivamente o desmonte, né, do Estado varguista e do projeto de desenvolvimento nacional, né, o chamado nacional-desenvolvimentismo, mas que também não se elege com essa bandeira. O Collor também se elege com um discurso de combate à corrupção. Né? O Collor era o caçador de Marajás. Depois do Collor vem Fernando Henrique. Né? E vocês vão dizer, mas o Fernando Henrique é o teórico da teoria do desenvolvimento, da dependência, do desenvolvimento dependente associado. Então ele trouxe isso à baila na campanha. Não, ele não trouxe isso à baila na campanha. O Fernando Henrique se elege, né, em cima do Plano Real, que tinha sido, ele era o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, né, do governo, no governo Itamar, né, que substituiu, era o vice do Collor, né, e que controla, né, uma inflação que chegou a bater a quase 600% ao ano, desculpe, chegava a 80 e poucos por cento ao mês, para vocês terem uma ideia, né, 60 e tantos, 70, quase 80% ao mês. E, com isso, né, Fernando Henrique sai de 3 ou 4% das intenções de voto em março, abril, né, e ganha as eleições no primeiro turno. Né. Em nenhum momento da campanha eleitoral, Fernando Henrique disse que ia desmontar o Estado varguista. Tá? Mas ele faz isso no seu discurso de posse. Se vocês forem verificar o discurso de posse, ele diz textualmente lá, acaba aqui o Estado varguista. Tá? Só para relembrar que ele não colocou à baila a questão do desenvolvimento dependente associado, a teoria do desenvolvimento dependente associado, que numa entrevista, ele jura que ele não falou isso, mas o repórter jura que ele falou, né, que ele pediu que esquecessem tudo que ele havia escrito antes. Né. Bom, então nós temos, né, eu tentei pontuar aqui como é que se deu ao longo, né, do período republicano esse embate das duas concepções. Esse embate retomou, né, foi retomado, na verdade ele nunca deixou de existir, mas ele aflora novamente, né, durante o governo Dilma. Durante o governo Lula, os dois governos Lula, óbvio que há embates, há tentativas de desestabilização do governo Lula, né, mas o Lula conseguiu, de alguma forma, construir um pacto de classes, né, que o sustentou. Tá? Coisa que a Dilma não conseguiu fazer. Tá? Pelo contrário, quer dizer, a Dilma rompe com esse pacto de classes. É isso que eu vou tentar trabalhar com vocês aqui. O que começa a acontecer, né, durante o governo Dilma? Tá? A gente tem uma situação de insatisfação generalizada na sociedade, na população. Tá? Você tem tanto uma situação de um avanço da direita internacional, né, e de uma crise internacional que se agrava,
tá? Quanto tem, né, a crise chega no país, né, e começa a criar uma série de insatisfações. Tá? Começa a haver o aumento de desemprego, isso começa a haver inflação, tá? O aumentar a inflação. Tá? Como é que isso foi produzido? Tá? Eu estou falando da questão do nacional desenvolvimentismo ou de um projeto de desenvolvimento nacional. Tá? Eu vou indicar para vocês depois um texto do professor Pedro Fonseca, aqui da Economia, tem ele e mais duas pessoas. Eu nem me lembro exatamente o nome do texto agora, mas depois, no final eu coloco o nome do texto. O texto não está publicado ainda, está só no site dele, mas onde ele tenta destrinchar essa questão e mostrar o seguinte, que na verdade houve uma opção, né, durante os governos Lula, de fazer aquilo que não tinha sido feito nunca antes na história desse país, para usar uma expressão do próprio Lula. Né? Nós tínhamos tido períodos de grande desenvolvimento econômico, diz que o Brasil teve a maior taxa de crescimento do PIB ao longo do século XX, mas nós nunca tivemos distribuição de renda nesse país. Né? Nós nos tornamos, durante o período militar, nós chegamos a ser o penúltimo país de maior concentração de renda no mundo. Tá? Hoje, nós, durante o governo Lula e Dilma, nós chegamos a ser, de baixo para cima, o 14º. Tá? Vejam como ainda há muita concentração. Né? Mas se é uma coisa que a gente pode caracterizar o governo Lula e parte do governo Dilma, é de uma decisão de promover integração social e melhoria das condições de vida da população, sem, ao mesmo tempo, construir uma política de desenvolvimento econômico autônomo. Tá? As oposições ao governo Dilma, o próprio Dilma e Lula, tá? O próprio PSDB, o próprio Fernando Henrique e os papas do PSDB, falaram isso durante muito tempo. Eles exageram nas coisas, mas há uma certa propriedade nisso. O boom das commodities, né, ocorrido durante o início dos anos 2000, o governo Lula começa em 2002, 2003. Né? Se vocês pegarem a taxa de desemprego, se vocês pegarem o poder do aquisitivo do salário mínimo, tá? Eu tenho aqui alguns gráficos, vou ver se eu consigo chegar lá. Olha aqui, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Olha o desemprego em 2003 era de 12,3%, quase igual ao de hoje. Né? Ele termina aqui, depois ele sobe, em 2015 ele sobe, eu não tenho esse dado aqui, né? Eu tinha outro gráfico que eu tentei copiar e não consegui. Tá? Ele começa a subir aqui, tá? Já em 2015, tá? Mas veja, ele chega no seu menor índice histórico. Tá? E o salário mínimo, olha esse aqui, ó, ele cresce 5 vezes, quase 5 vezes, 4 vezes. Tá? Tanto em valor nominal quanto em valor real. Né? Há alguns dados, há alguns gráficos que trazem o poder de compra do salário mínimo, inclusive comparando com o salário mínimo norte-americano, e mostra como há um crescimento do salário mínimo. Houve uma ênfase no desenvolvimento social no país. Houve
uma decisão política, né, de promover uma bem-estar social, de promover inserção social. Tá? Isso foi, em boa parte, possibilitado, isso pelo grande aumento, né, que ocorreu no comércio internacional das commodities brasileiras, soja, minério de ferro, e outros produtos aí, minerais e agrícolas. Tá? Mas eu não tenho o gráfico aqui, depois eu posso até... Olha aqui, ó. Olha o processo de desindustrialização brasileiro. Ó. Tá? A indústria com relação ao PIB. Olha o que acontece. Tá? Olha a queda, tá? E da posição do Brasil no mundo. Tá? Vai para frente. Isso aqui começa em 1970. Tá? Quer dizer, isso não é exclusividade dos governos petistas. Tá? Veja, e isso não é porque a indústria está perdendo importância no mundo. Tá? Veja no mesmo período o que acontece aqui, ó, tá? De 2013 a 2015. Olha aqui, ó, o crescimento acumulado da indústria de transformação no período de 2013 a 2015. Olha os BRICS, olha o salto que a indústria dá. Olha o Brasil, o que acontece. Tá? Vamos para frente, por favor. Isso aqui. Olha aqui o combate à pobreza. Olha a extrema pobreza como cai ao longo do governo. Olha aqui, ó, ela estava aqui em 70. Vamos pegar aqui, ó, governo Fernando Henrique. Tá? 95. Olha aqui, ó, ela está em 14, 15%, né? Que é isso aqui. Olha onde ela cai aqui, ó. Tá? Não, a taxa de pobreza, veja como é que ela cai. Né? O próprio coeficiente de Gini, como cai. Tá? Então, há nitidamente uma escolha política, tá? Que nunca tinha sido feita. Tá? Bom, isso produz o quê? Né? Deixa só aqui. Olha a evolução do salário mínimo. Tá? Em reais, tá? O salário mínimo por poder de compra, tá? Em dólar. Tá? A taxa de desemprego, o que acontece? Olha aqui, ó. Eu disse que ela aumenta aqui em 2015, né? Já durante o período da crise. Tá? Mas ela bate no seu piso histórico. Deixa eu voltar aqui. Evolução da... sim. E tem aqui... Evolução da taxa de juros. Tá? Bom, aqui nós já vamos entrar noutra questão aqui. Então, veja, o que acontece nesse período, em termos econômicos, tá? Que vão ser determinantes para o golpe. Tá? E para esse embate que é histórico no país. Tá? Você tem, né, uma decisão política que é de aumentar o salário mínimo e uma grande parte, né, da melhora das condições de vida da população ao longo dos governos Lula e Dilma se deve ao fato do aumento do salário mínimo acima da inflação. É muito mais, os dados mostram que o significado, o impacto do aumento do salário mínimo foi muito maior do que das políticas sociais. Bolsa Família, mesmo cotas e tal. Óbvio, mas se você somar tudo isso, tá, o aumento do salário mínimo acima da inflação ao longo de todos esses anos, tá, 14 anos, tá, o aumento... as políticas sociais, as cotas, né, a Bolsa Família, tá?
Isso produziu, né, um novo segmento social. Né, um novo segmento social que também acabou, de alguma maneira, expressando ao final do período insatisfação. Né? Em 2013, eclode em duas coisas que me parecem muito importantes para entender o clima que possibilita o golpe. As manifestações de rua que começam com a questão do preço da passagem de ônibus, mas que é rapidamente controlado pelos grandes meios de comunicação, que passam a pautar os movimentos e passam a convocar a população para as ruas, né? Sai do controle dos seus manifestantes iniciais. Mas o que me parece mais expressivo daquele caldo de cultura, de insatisfação, é alguma coisa que fica meio pelas bordas das análises, que são os rolezinhos. Vocês se lembram dos rolezinhos? Que eram o quê? Que eram os moradores de periferia, que vinham tomavam os shopping centers, para passear e vinham vestidos com roupa de grife. Vinham com tênis de 500 mil reais, com bonés da Gucci, com coisas por aí, com relógios, eu nem sei essas marcas e tal, mas que era o chamado, e que tinha inclusive um gênero musical, não é isso? Que era o funk ostentação, que fez muito sucesso no período. Segmentos de classes mais baixas, socioeconomicamente, e que tiveram um incremento de renda e que foram imediatamente adentraram ao consumo ostentatório. Quando chega a crise, essa coisa se interrompe. E se interrompe também a velocidade de ascensão social, que é uma coisa muito frustrante, né? Do lado dos empresários, a gente tem uma outra questão. Veja, como é que foi mantido esse processo? Como é que você sustenta esse aumento de salário, esse aumento de... A Dilma foi deposta porque diziam que ela tinha feito uma gastança, que ela tinha ferido a lei do controle de gastos, e que ela tinha feito pedaladas e tal. Isso tudo está demonstrado que foram meras desculpas. É isso? Mas houve, sim, uma intervenção deliberada, com recursos públicos, isso para tentar, naquele momento, dinamizar a economia, que era chamado, pejorativamente, chamado de Bolsa Empresário. Havia além das bolsas empresários, havia aquilo que a imprensa chamava, não só a imprensa chamava, mas que os próprios executores chamavam dos campeões nacionais. Vocês se lembram? Que eram investimentos, com aporte de recursos públicos via BNDES para alguns setores da economia e para alguns grandes empresários nacionais. O Eike Batista era o grande exemplo, foi o grande ícone disso. Isso, tentando fazer desses empresários cabeças de grandes grupos econômicos. Isso acabou gerando
disputa e um descontentamento dentro dos próprios, das próprias elites empresariais brasileiras. Tá? E o professor Pedro demonstra no artigo, né, uma coisa que eu já vinha talvez intuitivamente pontuando, tá? Como é que isso foi feito sem que houvesse por trás um projeto de desenvolvimento econômico nacional? Tá? O momento em que a Dilma perde, né, o apoio das elites empresariais brasileiras é o momento em que ela começa a intervir na taxa de juros, né, e começa por meio do Banco Central, né, ela começa a fazer com que eu tenho aqui, olha aqui o momento em que você tem a menor taxa de juros, né, início de meio de 2012, tá? E aqui começa pode ser coincidência, mas são coincidências curiosas, né? Quer dizer, nesse momento a Dilma tinha a maior taxa de aprovação popular de qualquer governo na história do Brasil, desde que se começou a fazer as campanhas, maior do que o Lula teve durante, né, o mesmo período de governo. Tá? E, de repente, a partir das manifestações de 2013, né, a taxa de aprovação despenca. Tá? E é exatamente o momento, ou um pouquinho depois, 6 meses depois, né, veja, esse momento aqui, 7,4 ou 8,3, nós estamos aqui com as menores taxas de juros até então praticadas, né, na história brasileira. Tá? Esse momento, para mim, marca, né, um momento de ruptura do pacto que o Lula teria estabelecido, teria construído, né, a partir da Carta aos Brasileiros. Tá? Se vocês lembrarem da Carta aos Brasileiros, o que ele... Em grandes linhas, o que ela diz? Ela, na verdade, garante, né, às classes empresariais brasileiras que ele não vai mudar os chamados fundamentos, o tripé, né, neoliberal, que é juro flutuante, que é Banco Central livre, não é isso? Sem intervenção governamental, que, portanto, deixa o juro subir, né? Câmbio flutuante, né? E o Banco Central independente, né? Mas politicamente independente. Tá? Isso deu a garantia às classes empresariais brasileiras, e principalmente ao rentismo, é isso que, mesmo com políticas de inserção social, né, eles não teriam os seus ganhos abalados. O Lula passou todos os 8 anos do seu governo dizendo, né, que os empresários brasileiros nunca tinham ganho tanto dinheiro na vida. E ele falava a verdade. Quer dizer, se criou uma armadura de proteção, né, que, no período da Dilma, foi rompido. Tá? Foi rompido por quê? Porque ela tinha um outro projeto, esse que me parece que é o grande problema. Tá? Quer dizer, o Lula percebeu, né, que ele não teria condição de governo se não fizesse esse pacto. Eu tinha preparado aqui coisas para falar sobre o presidencialismo de coalizão, a necessidade, não é, de fazer acordos, de fazer composição, mostrar a composição das bancadas e tal, só que em 30 minutos é impossível. Tá? Depois eu posso mandar o material. Quer dizer, o material está aí. Vocês podem olhá-lo. Tá? O que acontece é que, quando chega a crise, tá,
Quer dizer, a Dilma precisa controlar isso de alguma maneira, precisa responder à crise de alguma maneira. A crise começa a chegar, né, e começa a impactar a economia, começa a ter desemprego. Né, e a grande preocupação dos governos petistas, tanto Lula quanto Dilma, era o quê? Manter o salário mínimo, poder aquisitivo do salário mínimo, e manter o emprego. Né, para fazer isso, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que romper com o pacto. Por quê? Porque não há recurso público disponível, isso para você colocar na economia, porque quase 50% do orçamento da União vai para o pagamento de juros. Então você precisa abaixar os juros, e se o Banco Central, isso é que define a taxa de juros, o governo abre mão da sua capacidade de governar. Se o dólar é flutuante, é o mercado que define. Isso. E se você não define a taxa de juros, você não tem. Você acaba sendo o ministro da Fazenda, acaba sendo o gestor do caixa só. Porque os recursos do rentismo estão garantidos. Se vocês forem pesquisar nos jornais, vocês vão ver que o último setor empresarial que aderiu ao golpe foram os banqueiros, foi o setor financeiro. Porque eles estavam resguardados. Quando a Dilma vem com a nova política, como é que chamava? Eu tenho aqui agora, mas era a nova política econômica, não é esse o nome. Então, veja, a Dilma tenta, vamos dizer, dar o tal do cavalo de pau que o Zé Disseu dizia no início do governo Lula. Logo no começo do governo Lula, havia cobranças, principalmente da militância petista, de que teria que haver um rompimento com a política anterior. Essa de comprometimento com os tais fundamentos da economia. E o Zé Disseu dizia, não dá para dar cavalo de pau com o transatlântico. O Brasil é um transatlântico, não dá para dar cavalo de pau. A Dilma tentou dar o cavalo de pau. Certo? Tentou dar o cavalo de pau, me parece, porque ela não tinha escolha econômica a fazer. Os recursos começaram a se tornar escassos e ela precisava... Assim, o terceiro fundamento da economia é a história do superávit primário. Quer dizer, quando você tem taxa de juro flutuante, taxa de juro definida pelo Banco Central, dólar flutuante, não é isso? E que era o terceiro que eu falei? E superávit primário, obrigação de superávit primário, é isso? Você cria uma armadura para o capital financeiro, é isso? E cria impossibilidade de governo. O Lula tinha feito uma opção, se vocês pegarem, eu falei do primeiro discurso do Fernando Henrique, que era do desmonte do Estado vaguista. O primeiro discurso do Lula qual foi? Ainda antes de tomar posse. Em cima do caminhão, ele disse, assim que ele foi declarado vencedor da eleição, ele disse, o meu compromisso é de dar 3 refeições ao dia a todos os brasileiros. E, de fato, ele cumpriu isso. O Brasil saiu do mapa da fome. Mas me parece que sobrou uma questão. Faltou o projeto de desenvolvimento nacional. Talvez, eu não estou criticando, eu estou fazendo uma constatação, talvez fosse impossível construir esse projeto. Porque para construir esse projeto você precisa que haja uma elite empresarial, já que nós estamos dentro do sistema capitalista, e não há nenhuma clarão aí dizendo que é possível mudar isso a curto prazo ou a médio prazo.
Isso. Então, se você está dentro dos marcos do capitalismo, você precisa que os empresários, né, ou que uma parcela de empresários partilhe, adote esse projeto, abrace esse projeto. Nós tivemos, ao longo da história política brasileira, da história republicana brasileira, né, liberais, políticos liberais, economistas liberais, que tiveram um projeto de desenvolvimento nacional, mesmo com divergências. Hoje nós não temos. Né? Bom, para dar o fecho, acho que já estourou o tempo, tá? O que ocorre ali com a Dilma, tá, é que ela perde o apoio, né, desses segmentos, porque, veja, mesmo ela colocando recursos, tá, ela tentou, na Bolsa, na tal da Bolsa Empresário, colocar dinheiro, tá, fornecer dinheiro a juros subsidiado, tá, chegaram a fornecer empréstimos via BNDES a 2,5% ao ano. Tá? E as pessoas, os empresários pegavam recursos e aplicavam esse dinheiro. Tá? Boa parte deles mandavam com os doleiros, tá, para os paraísos fiscais, tá, e de lá aplicavam aqui, tá, para... bom, aí tem um mecanismo, né, quer dizer, com o dólar com o real apreciado, você manda o dinheiro para lá, isso compra muito dólar, aplica, né, aqui, certo? Ganha, né, em real, né, e depois repatriaram isso aqui quando o dólar subiu. Né? Dinheiro público todos. Né? Mas qual era a saída para o empresariado nesse momento? Não vamos também dizer que o empresariado é só bandido. Tá? O que acontece é que a única maneira para o empresariado recompor as suas margens de lucro naquele momento, né, com o mercado em declínio e sem competitividade internacional, né, era aumentar a produtividade. Bom, aumento de produtividade, você tem duas possibilidades, ou aumento de produtividade, né, ou corte de salários e demissão. Aumento de produtividade é uma coisa que precisa de inversão de tecnologia. Né? Não basta exigir que o trabalhador trabalhe mais, isso é coisa do século XIX, ou do começo do XX. Né? Hoje não é mais esse o caminho. Então, aí se criou um impasse. Né? E isso tem que ser conjugado com a inabilidade, não dá para falar disso aqui, porque o tempo já estourou, né? Mas a inabilidade política da Dilma e da sua equipe. Né? Tá? Que só para, numa palavra, quer dizer, montar uma casa civil, né? Com representantes de uma das tendências mais à esquerda do seu próprio partido, né, que são pessoas íntegras, que são pessoas que têm que têm um projeto, inclusive, de país, né, mas que não tem nenhum traquejo para a negociação política. Né. São pessoas que têm uma tradição histórica de fazer política de enfrentamento e não de negociação. Né? Aí você está criado o caos, né? Que abre as portas para o golpe. Bom, é isso aí. Muito obrigado.